Quem acompanha a economia do país afirma que toda a discussão que a gente viu hoje ao redor da desoneração dos combustíveis seria bem menor, bem menos turbulenta, se o Brasil já tivesse implantado duas ações que foram promessa de campanha e reforçadas no começo deste governo: a nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos, e ainda uma ampla reforma tributária. Sobre a reforma, a discussão parece encaminhada com o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado e também no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já disse que ela é prioritária para o governo. Para atualizar as discussões do grupo de trabalho que já está funcionando no Congresso sobre a reforma tributária, nós recebemos o autor da proposta de emenda à Constituição, que cria um imposto único sobre o consumo, a PEC 45, deputado Baleia Rossi, do MDB. Deputado, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite. Ao mesmo tempo em que temos a sua PEC 45 tramitando na Câmara, sabemos que tem uma outra PEC, a 110, no Senado Federal. E a ideia seria unificar os textos. Eu começo perguntando como é que o senhor acha que se dará essa combinação e o quanto a amplitude de temas dentro de uma reforma tributária consegue ser votada de uma vez só, ou vai ser necessário o tal do fatiamento? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos da CNN. É um prazer participar do programa e esclarecer questões fundamentais sobre a tramitação da reforma tributária na Câmara e no Senado. Nós temos a PEC 45, que é de minha autoria, que foi estabelecida pelo CECIF, pelo Bernard Api e outros especialistas. Temos a PEC 110 no Senado, que acabou tendo convergências enormes com a PEC 45. Hoje o texto das duas PECs são muito semelhantes. Nós temos contribuições da PEC 110 que poderão melhorar o texto da PEC 45. Eu acho que o mais importante é a convergência política que nós temos hoje no Brasil. Primeiro, o apoio do presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Segundo, o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E terceiro, o apoio do governo. O presidente Lula já demonstrou que a prioridade do governo é a reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem falado isso em todas as oportunidades. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, da mesma forma. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também coloca a reforma prioritária, a reforma tributária. Portanto, nós temos hoje uma união de parlamento com o governo federal para ter uma luz no final do túnel. Afinal, são 30 anos de discussão para que a gente tenha uma reforma dos impostos do consumo que vão fazer com que a economia volte a crescer para gerar emprego e renda. Tenho certeza que hoje a discussão está madura. O grupo de trabalho coordenado pelo Reginaldo Lopes, deputado federal de Minas Gerais do PT, se reuniu hoje com o relator Aguinaldo Ribeiro e amanhã vão apresentar já o planejamento de trabalho para que nos próximos meses a gente possa revisitar os temas, possa visitar as bancadas. Afinal, nós temos 200 novos deputados federais que ainda não têm familiaridade com o texto, mas é a grande oportunidade que nós temos de avançar na reforma tributária e votar, sim, no primeiro semestre, a reforma tributária aqui no Congresso Nacional. Completa, sem fatiamento. Sem fatiamento. Nós temos a PEC 45 e a PEC 110, que elas unificam os impostos sobre o consumo, que é PIS, COFINS, ICMS e ISS. Nós vamos ter 100% da cobrança no consumo, no local onde o serviço ou bem é consumido. Dar previsibilidade, vai dar segurança jurídica, lá já que nós temos um contencioso hoje de trilhões de reais
brigas na justiça, porque nós temos atualização de regras e normativas em 5.570 municípios, em 27 estados e ainda da União. Nós vamos fazer com que o custo Brasil, que se fala tanto, que é enorme, 80% do custo Brasil vai ser reduzido com a votação da PEC 45 e da 110, desta reforma tributária sobre o consumo. Portanto, eu acho que, como nós iniciamos essa discussão em 2019, hoje já há um amadurecimento do texto, da compreensão dos parlamentares, deputados e senadores, para a gente poder avançar nessa pauta tão relevante para o país. Deputado, quem faz a pergunta agora é o nosso analista de política, Yuri Pita. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, deputado. Obrigado por estar conosco. Duas questões. Hoje, o senhor participou de uma reunião, assim como o deputado Reginaldo Lopes e o relator Aguinaldo Ribeiro, da Frente Parlamentar Agropecuária, que é um dos setores que ainda tem algum tipo de resistência a depender aí da discussão da reforma tributária. Mas, mais do que a resistência do setor, queria me apegar num ponto que o próprio relator Aguinaldo Ribeiro chegou a dizer aos colegas jornalistas que estavam lá, que seria estratégico para a aprovação da reforma tributária, conseguir essa aprovação, pelo menos na Câmara, ainda neste primeiro semestre, ou seja, até o início de julho. Queria perguntar se o senhor concorda com este cronograma e com esta visão de que é estratégico aprovar na Câmara até o fim do primeiro semestre legislativo. E acrescento outra questão, o senhor falou da convergência dos dois textos, da PEC 45, que é de sua autoria, e da 110, que vem do Senado. Só que na tua PEC 45 é um só imposto, um IBS. Na 110 é um IVA dual, um nacional e um para estados e municípios. Isso já há uma deliberação se é possível ter um só imposto sobre o consumo ou tudo bem ter um IVA dual, um para os impostos federais, outro para os impostos estaduais e municipais reunidos nessa segunda fase, nessa fase dual? Essa discussão vai ocorrer entre o parlamento e o próprio governo. Na prática, os efeitos da reforma, eles são tão positivos que, se for um só imposto, o IBS, ou dois, como a PEC 110, que é o dual, ele faz muito pouca diferença. O importante é dar transparência, é simplificação e justiça tributária, que a PEC 45 e a 110, elas são convergentes. Essa discussão, se vai ser um só ou dual, vai acontecer no grupo de trabalho, nessa discussão, inclusive, com o Ministério da Fazenda. Agora, o importante, e eu chamo a atenção para um artigo que foi escrito esse final de semana pelo economista Samuel Pessoa, que é um economista renomado, muito respeitado, que a votação da PEC 45 pode ser para a economia, pode trazer o efeito que trouxe o Plano Real quando foi aplicado no Brasil. Então, o efeito sobre a economia, crescimento de PIB, geração de emprego e renda, ele é tão grande que nós precisamos discutir. Se for um só, não há dificuldade nenhuma. Se for dual, também não prejudica a essência da PEC, e acredito eu que é fundamental que a gente possa votar no primeiro semestre. Eu acho que é um momento. Nós tivemos já uma discussão bastante longa desde 2019. Eu acho que agora a proposta já está mais conhecida, o texto já está melhor ajustado, várias contribuições de vários setores, como a Frente Parlamentar Agropecuária, que nós tivemos lá hoje com o Lupion, com o Alceu Moreira, com o Sérgio Souza, com o Arnaldo Jardim e tantos outros líderes da Frente Parlamentar. Acho que perdemos o sinal, Yuri, que pena. Yuri, tinha mais uma pergunta engatilhada, né, Yuri? Tinha, mas a gente espera, vai voltar o sinal, mas acho que é importante, enquanto a gente restabelece o sinal, Márcio, dar esse contexto, quer dizer, a questão, se vai ser um só imposto ou dual, isso é uma discussão que estados e municípios preferem que sejam
esse dual, ou seja, um tributo que reúne todos os impostos federais, os tributos federais, não estamos falando só de imposto, só do IPI, mas PIS, COFINS, essas contribuições, e ICMS e ISS reunidos numa segunda fase desse imposto. É isso que a gente chama de IVA dual e essa é uma discussão que aparentemente está bem equacionada. Acho que a gente conseguiu reconectar com o deputado Baleia Rossi para concluir a pergunta. Márcio. Exatamente. Deputado, desculpa, a gente teve uma interrupção de sinal, mas voltamos com o senhor agora. E o Yuri tem mais uma pergunta engatilhada já. Acho que deu para concluir essa minha primeira pergunta, deputado. Agora eu vou jogar um pouquinho da fogueira. O senhor falou aí dessa reunião no setor agropecuário, já houve algumas questões começando a ser encaminhadas. Setor de serviços e grandes municípios também têm resistências. E aí pergunto em especial porque o MDB, partido que o senhor preside, tem 2 prefeitos de capitais bem grandes, sem citar outros prefeitos, mas no caso de São Paulo, aqui, o prefeito Ricardo Nunes tem uma preocupação com a arrecadação de ISS, o mesmo acontece em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo também é uma cidade que tem uma boa arrecadação de ISS. Como é que vai ser essa conversa com os grandes municípios, capitais e grandes prefeituras para convencê-los de que essa reforma não vai prejudicar a arrecadação deles às vésperas de um ano que muitos deles, como o prefeito aqui de São Paulo, disputam reeleição? Olha, só para concluir a primeira pergunta, eu acho fundamental a gente votar, pelo menos na Câmara, no primeiro semestre. E é fundamental também que haja um acompanhamento já do Senado, por parte dos senadores que estejam envolvidos nessa discussão, para que a gente busque já um texto de convergência, para que depois possa ser votado também com rapidez, com celeridade no Senado. A discussão federativa vai acontecer. Nós já temos o apoio dos estados, do Concefaz, que é um apoio significativo, um apoio muito importante. Temos o apoio da Frente Nacional dos Prefeitos, da Confederação Nacional dos Prefeitos, que congrega milhares de municípios, e estamos dialogando com a Frente Nacional dos Prefeitos, que congrega os municípios maiores, que têm uma preocupação com a aplicação imediata da PEC nas suas receitas. Mas nós temos, na peça original, nós temos uma transição bastante alongada, mas já no texto apresentado pelo Aguinaldo Ribeiro na comissão mista Câmara e Senado, que foi apresentado o ano passado, já temos para a questão setorial 6 anos de transição e 10 anos para a questão federativa. E todos os estudos que nós temos, o impacto da reforma tributária, da sua votação, ela se inicia no momento da votação, com o crescimento de PIB, com o crescimento da economia, com o crescimento do ganho da população, ganho salarial, e isso vai fazer com que em 10 anos, quando nós tivermos as mudanças na pactuação das receitas, todos ganhem. Alguns vão ganhar menos, outros vão ganhar mais. Mas há estudos de especialistas, de economistas, que mostram que com essa transição nós temos como comprovar que todos ganham, inclusive os municípios maiores. Portanto, eu acredito que essa conversa com a Frente Nacional dos Prefeitos vai acontecer e nós vamos conseguir mostrar nesse debate que sem guerra fiscal, sem subsídios, sem esse sistema complexo, distorsivo, nós vamos fazer com que os investimentos aconteçam naturalmente, de acordo com a vocação de cada município, e claro que com essas condições, os municípios maiores também saem na frente na busca desses novos investimentos. Deputado Baleia Rossi, autor da PEC 45, que trata da reforma tributária, tramitando neste momento na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a pergunta de Yuri Pita. Boa noite, deputado. Boa noite, muito obrigado.